Fala, galerinha! Tudo belezinha? Vamos então para começar a nossa revisão de véspera para o concurso da PGE. A prova de vocês está aí e a gente vai ter que ir muito bem em legislação. Então, hoje a nossa ideia é, num intervalo rapidinho de 40 minutos, trazer o máximo de informação possível, tentar pegar as últimas dicas, as últimas barbadas para a prova de amanhã de vocês. A minha ideia, gente, é focar nessas duas leis aqui, tá? A lei do processo administrativo, que é a lei 15.612, e a lei 11.742, que da parte de legislação, para mim, são as mais importantes e é que tem mais chances de cobrar na prova de vocês amanhã. Para quem ainda não me conhece, não me segue, meu nome é Ariel Esvoziak, esse é o meu Instagram, ProfArielZ, podem me adicionar lá, gente, me chamar lá. Para quem é aluno, eu vou estar à disposição na área do aluno também, e para quem não é, quiser me chamar no Instagram, tirar qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, beleza? Então, vamos começar nossa aula, gente? Aqui no nosso material, que vai estar à disposição para vocês também. A gente começa falando da nossa lei orgânica da advocacia, a lei 11.742. O que é importante a gente ter noção da lei 11.742, gente? O que ela faz? Tá? Ela rege toda a função da advocacia do Estado. O nosso sistema da advocacia do Estado. Então, ela traz informações com relação à organização e ela traz informações com relação ao estatuto dos procuradores do Estado. Então, uma questão envolvendo o regime jurídico, tá? Que é tão importante para nós também. Então, de certa forma, a prova ela pode cobrar vocês em dois âmbitos, tá? Tanto na parte com relação à organização da PGE e do sistema de advocacia do Estado, quanto com relação ao regime jurídico dos servidores. Servidores, nesse caso, procuradores do Estado. Por quê? Porque lá nos nossos servidores do quadro auxiliar da PGE, eles serão regidos pela lei 10.098 e não pela nossa lei aqui, da nossa lei orgânica da advocacia. Então, tem que compreender, entender as diferenças dessas duas, certo? Show de bola. Então, a advocacia de Estado, gente, não é a mesma coisa que a PGE, certo? A advocacia de Estado ela é um sistema. É um sistema que representa uma instituição permanente vinculada à tutela do interesse jurídico público do Estado Democrático do Direito, certo? Como ela é um sistema de advocacia, e a advocacia é essencial à justiça, a advocacia do Estado também é da mesma forma, e também é essencial ao nosso regime de legalidade da administração. Então, ela é sujeita à responsabilização da parte legal da administração pública. Ela é organizada sobre a forma de sistema. E aí que entra a PGE. A gente imaginando a advocacia de Estado aqui como um sistema, a PGE está no núcleo, ela é o órgão de coordenação do sistema de advocacia. Por isso que a advocacia do Estado como sistema e a PGE não são a mesma coisa. A PGE faz parte do sistema de advocacia, mas como órgão. É o órgão coordenador, o órgão centralizador. Mas ela é um órgão, certo? Então, ela tem um regime jurídico especial estabelecido na nossa lei, para os advogados do Estado, que são, no caso, nossos procuradores do Estado, que são diferentes do quadro auxiliar, que são os nossos servidores regidos pela lei 10.098. Então, anota aí para te não esquecer, ó, procuradores... 11.742 e quadro auxiliar da PGE, lei 10.098. Certo? Show de bola. Então, vamos lá. Procuradoria-Geral do Estado, gente. A Procuradoria-Geral do Estado, ela é o órgão, então, central de coordenação do sistema de advocacia. Ela que é responsável por essa gestão do sistema de advocacia, por assim dizer. Tá? Então, ela é o núcleo do nosso sistema de advocacia. Ela é vinculada diretamente ao nosso poder executivo e vinculada diretamente ao gabinete do Eduardo Leite, nosso governador do Estado. Então, ressalvadas as questões envolvendo a independência e autonomia dos poderes, legitimados a comparecer no juízo em nome próprio, a PGE ela exerce essa atribuição importante. Tá? A gente tem que ressalvar ainda a competência, por exemplo, da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Certo? Por quê? A Assembleia ela tem um órgão interno chamado de Procuradoria da Assembleia Legislativa. Esta Procuradoria ela é um órgão da Assembleia, não está vinculado à PGE de forma alguma. Então, não te confunde com relação a isso. Então, a PGE ela exerce essa representação judicial e extrajudicial do Estado, consultoria e assessoramento ao Poder Legislativo. Tá? A única exceção é a questão envolvendo a competência da Procuradoria da Assembleia por si só. Mas, de restante, ela atua também no âmbito da parte do Legislativo. Funções institucionais da nossa advocacia de Estado, gente. Eu vou destacar para vocês as principais, que são as em vermelho, que estão aqui no material de vocês. E essas aqui são as que são de competência exclusiva da PGE. E aí nós temos exercer a representação judicial do Estado, suas autarquias e fundações de direito público. Então, representar judicialmente o Estado, autarquias e fundações de poder público.
prestar consultoria para toda a administração, seja direta, seja indireta, e patrocinar ações declaratórias de constitucionalidade, inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, certo? Propostas pelo governador e representar ele também em juízo, prestando informações, depondo recursos, reclamações, etc. Então, ela representa o governador e patrocina as ações declaratórias partidas por pressuposto do governador. Tá? Então, nesses dois âmbitos. Estabelece princípios e diretrizes para o funcionamento do nosso sistema de advocacia. Como ele é nosso órgão central, nosso órgão coordenador de coordenação, de organização do sistema de advocacia, cabe a ela estabelecer, então, os princípios e diretrizes que serão utilizados no nosso sistema de advocacia do Estado. Certo? Promover a unificação da jurisprudência administrativa. O que é isso, professor? Jurisprudência administrativa, gente, são pareceres que a PGE emite e que elas querem vincular a atuação da administração pública no Estado. Por exemplo, a PGE emitiu um parecer sobre alguma circunstância de dispensa de licitação. Então, todos os outros órgãos do Estado, quando forem participar daquele mesmo processo, daquela mesma circunstância, daquele mesmo objeto, eles já têm uma jurisprudência para seguir. Já tem um parecer pronto da PGE para seguir com relação àquele assunto. Tá? Então, essa é a ideia. Além de propor orientação jurídico-normativa para a administração pública estadual direta e indireta. Realizar processos administrativos disciplinares, ou seja, a gente já viu, vocês devem ter visto lá na Lei 098, que em algumas circunstâncias envolvendo o PAD tem participação da PGE. É a isso que eu me refiro. É uma das funções institucionais da PGE atuar nos processos administrativos disciplinares, ou os famosos PADs, que todo mundo conhece. Então, nesse âmbito é importante lembrar desse detalhe aqui. Exercer representação em juízo nos processos a cargo da Procuradoria em fase de liquidação e execução. Mesma coisa. Também junto aos precatórios nos tribunais. Reger o procedimento administrativo de indenização extrajudicial. O que é isso, gente? Tem vários fluxos de circunstâncias que a administração causa danos. Tá? Então, vamos pensar aí. A administração causa um dano, ela tem que indenizar. Para que para todas as circunstâncias não exista uma necessidade de processo judicial, a administração ela pode, então, através da PGE, criar procedimentos extrajudiciais de indenização. Vou dar um exemplo para vocês que tem aqui em Porto Alegre. Na prática que existe, tá? Mas eu vou não trazendo para o âmbito estadual, vamos pensar no âmbito municipal aqui. A Prefeitura de Porto Alegre, sabe os cortadores de grama da Prefeitura? Então, acontece muito acidente onde voam pedras e quebram vidros de carro. Eu sei, na prática, que existe um fluxo de um procedimento extrajudicial para te ser ressarcido. A Prefeitura tem até convênios com oficinas mecânicas que fazem o reparo desses vidros. Então, vejam, é um procedimento de indenização extrajudicial. Por que está falando isso, professor? Porque no âmbito estadual, gente, quem vai reger esse procedimento, quem vai criar esse fluxo, é a PGE. É uma das funções institucionais dela, identificar quando é necessário esse fluxo, que tipo de fluxo vai ser feito. Tá? Então, falamos então que o sistema de advocacia do Estado não é a PGE. A PGE faz parte dele, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, quem são os outros órgãos, além da PGE, que compõem o nosso sistema de advocacia? A Coordenação Geral das Assessorias da Administração Direta e Indireta, as Procuradorias Setoriais, nós vamos ver mais adiante, e as assessorias, superintendências, subchefias, departamentos, diretorias, coordenadorias jurídicas, etc. Então, são vários micro-órgãos também que compõem o sistema de advocacia do Estado. Tá? PGE, gente, ó, resumão de PGE para vocês não errarem nunca com relação à parte estrutural. Unidade, indivisibilidade, significa que a PGE, por meio de seus procuradores, exercem a mesma atividade. Como assim, professor? Se eu substituir um procurador por outro em uma atuação num processo, ele vai continuar representando a PGE. Eu não vou voltar ao processo do início. Então, o mesmo procurador que o do lado representa uma PGE da mesma forma. Então, isso é o princípio da unidade, tá? A forma de indivisibilidade deles é que eles atuam como órgão único, como órgão uno. Ela é vinculada diretamente ao gabinete do governador, integra o gabinete do governador. Certo? Seu pessoal organizado em carreira com quadro próprio, sujeito ao regime estatutário com ingresso por concurso público. Então, procuradores, Lei 11.742 como estatuto, servidores do quadro auxiliar, 10.098 como estatuto. Certo? Órgão de coordenação central do nosso sistema de advocacia e ela é chefiada pelo nosso Procurador-Geral do Estado. O nosso Procurador-Geral do Estado, ele, então, tem prerrogativas de secretário de Estado, ele é equivalente, como ele compõe o Poder Executivo também, ele é equivalente em termos de hierarquia ao nosso secretário de Estado. O cargo de Procurador-Geral ele é provido pelo governador do Estado em termos de comissão e ele tem que ser um integrante da carreira. Então, o governador do Estado escolhe um dos integrantes de carreira para ser o Procurador-Geral do Estado. Certo? Essa é a lógica.
Conselho Superior, mandato de 3 anos, presidido pelo Procurador-Geral. Composição, além do Procurador-Geral do Estado, que é o presidente, a gente vai ter o Procurador-Geral junto para assuntos jurídicos, o Corregedor-Geral e mais 15 procuradores. 6 indicados pelo Procurador-Geral e 9 eleitos pela grande massa da PGE. Todos eles nomeados pelo Governador do Estado. Certo? Gente, aula curta, revisão, a gente vai tocando. Qualquer coisa, vocês mandem aí e a gente vai resolvendo depois. Estrutura da corregedoria, gente, tá? Ó, 3 divisões principais. Corregedor-Geral adjunto, Procurador do Estado, corregedores. Certo? Corregedor-Geral, designado pelo Procurador-Geral do Estado. Mandato de 2 anos, permitindo uma recondução, 2 mais 2. Não confunde com o mandato do Conselho, que é 3 anos. Mandato do Conselho, 3 anos. Mandato da Corregedoria, 2 anos. Certo? Requisitos. Classe superior, escolhido em letras tríplice do Conselho Superior. Então, o Conselho monta uma lista com 3 opções e o nosso Procurador do Estado escolhe um deles para ser o Corregedor-Geral. Corregedor-Geral adjunto, gente, é o nosso reserva, é o nosso vice-corregedor, certo? Ele é indicado pelo Corregedor-Geral e nomeado pelo Procurador. Escolhido entre os integrantes também de classe superior. Por que tem que ser a mesma classe, professor? Porque é ele que vai poder substituir o corregedor em eventuais circunstâncias até 60 dias. Então, eventuais substituições por ausência, por impedimento do Corregedor-Geral até 60 dias, o nosso Corregedor-Geral adjunto assume. Passou disso, preciso de um novo corregedor. Tá? Procuradores do Estado corregedores, indicados pelo corregedor também e também designados pelo Procurador-Geral. Tá? Diferença, não precisa ser somente da classe superior, pode ser das 2 últimas classes. Então pode ser um cara um pouquinho não tão poderoso assim, digamos assim, em termos de carreira, certo? Prerrogativas do Procurador do Estado, gente. Inviolabilidade pelo teor de suas manifestações, usar as insígnias da PGE, não estar sujeito à intimação e convocação, exceto por autoridade judiciária, enfim, órgão de direção da própria PGE, acesso aos dados informativos em relação à sua pessoa, tá? Os que tiverem em poder da própria Procuradoria, ser ouvido como testemunha ofendido em local e horário pré-definido, ajustado, então ele não pode ser convocado, ele tem que ser ajustado o horário e dia que ele vai depor, e utilização exclusiva do designativo de procurador no âmbito da administração pública estadual, ressalvado outras hipóteses legais. Então, gente, a banca de vocês, ela adora cobrar prazo e ela adora cobrar listas de informações. O que são listas de informações? Competências, deveres, proibições, prerrogativas. Então, por isso que eu trouxe no material para vocês isso aqui. Então, olha só, não dá para deixar de saber isso aqui tudo, gente, tá? Destaca no teu material para não te perder com relação às prerrogativas. Aposentadoria, certo? Importante lembrar, 3 formas de aposentadoria que nós temos. Por invalidez permanente, como regra por proventos proporcionais, mas se for por acidente de trabalho, doença ocupacional ou doença grave, contagiosa e incurável, é 100% da remuneração. Caso não seja uma dessas hipóteses, o salário da aposentadoria, os proventos no caso de aposentadoria, são proporcionais ao tempo de serviço, certo? A aposentadoria voluntária, gente, proventos integrais, 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 55 e 30 de contribuição se mulher. Proventos proporcionais, 65 anos de idade homem e 60 mulher. Em qualquer uma delas é requisito ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo de procurador para se aposentar nessa circunstância. Certo? Terceiro tipo de aposentadoria, compulsória. A compulsória está na nossa lei como 70 anos. O que é o problema aqui? Nossa Constituição, no artigo 40, ela falava o seguinte, que a aposentadoria compulsória do servidor, ela aconteceria aos 70 ou 75 anos de idade. Só que não tinha lei complementar que regulasse isso. Não tinha quem definisse se era um ou se era o outro. Então, cada estatuto poderia definir o que melhor lhe conviesse. Então, o nosso estatuto aqui, a Lei 11.742, assim como a Lei 10.098, as duas traziam a previsão de 70 anos de idade. O que é o problema? Em 2015, nós tivemos a promulgação da Lei Complementar 152. Essa lei complementar diz o quê? Que todos os servidores de qualquer dos poderes, de qualquer circunstância, de todo e qualquer tipo de servidores do país, será aposentado compulsoriamente aos 75 anos. Certo? Então ele traz essa regra como complementar nesse sentido. Mas, até então, nossas leis já traziam essas especificações com relação a esse ponto. Vantagens não pecuniárias, gente. A gente tem as vantagens pecuniárias dos servidores e tem as vantagens não pecuniárias. Então, a gente tem, por exemplo, as férias, que são as duas coisas.
Tá? As férias, ao mesmo tempo que ela traz a vantagem pecuniária, que é a questão do 1/3, ela traz a vantagem não pecuniária, que é o tempo de descanso. Então, o que nós temos de vantagens não pecuniárias? Férias, licença para tratamento de saúde, licença por acidente de serviço, licença gestante, adotante e paternidade, licença para concorrer a mandato classista, licença para mandato público eletivo e licença especial para fins de aposentadoria. Certo? Vou destacar algumas para vocês que eu acho que tem mais chance de cair em prova, tá, gente? Mandato eletivo. Nós temos licença para concorrer, regulado lá pela lei eleitoral, e a licença para exercer o mandato eletivo. Qual é a regrinha interessante aqui, ó? Isso aqui sempre cai em prova, tá, gente? Mandato federal, estadual, distrital. O que é mandato estadual, federal, distrital? Federal, deputado federal, senador, presidente. Estadual, deputado estadual, governador. Distrital, deputado distrital e governador do Distrito Federal. Então, qualquer um destes cargos, eu me afasto do cargo e recebo a remuneração do cargo eletivo. Então, o meu cargo fica lá, bonitinho no cantinho, me esperando, dizendo, olha só, quando terminar teu mandato, tu volta. Beleza. Então, ele não tem que me pagar, não fica nada, eu recebo tudo de acordo com o meu cargo que eu fui eleito. Certo? Essa é a mais tranquila. Segunda regra, prefeito. Prefeito, meu cargo fica bonitinho lá no canto também, tá? Fica afastadinho lá, me esperando terminar meu mandato. Eu exerço a função de prefeito. E a remuneração? Eu escolho. Aí está uma parte mais chatinha. Eu escolho se eu quero a remuneração do meu cargo, que está lá paradinho, ou se eu quero ser a remuneração de prefeito. Por que existe isso, gente? Porque dependendo da cidade, a remuneração do servidor pode ser maior que a de prefeito. Então, para o servidor não ter prejuízo por virar prefeito, ele pode escolher sua remuneração. Ok? Beleza. Agora a regrinha mais chata de todos, que é de vereador. O vereador nós temos duas circunstâncias, tá? Primeiro, compatibilidade de horários. O que é compatibilidade de horários? Ele conseguir exercer a função de servidor e de vereador ao mesmo tempo. Por exemplo, um servidor que atua só de manhã, 6 horas, e a função de vereador, as sessões são todas de tarde. Ele conseguiria compatibilizar e exercer as duas coisas. Se ele conseguir fazer as duas coisas, ele faz as duas coisas e ganha pelas duas coisas. E aí vai ter duas remunerações. Ah, cenário maravilhoso. E se ele não conseguir, professor, se for incompatível, uso a regra do prefeito. O cargo fica lá quietinho no canto me esperando e eu escolho uma das duas remunerações. Tá? A outra licença que mais é cobrada em prova é a licença por motivo de pessoa da família, gente. Tá? Quem são as pessoas que se incluem nessa regra? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, enteado, menor sob guarda da tutela e irmão. 2 requisitos. Comprovar que ser indispensável para o atendimento daquela pessoa e que não existe compatibilidade com a sua atividade. Ou seja, eu não consigo exercer minha atividade e cuidar daquela pessoa ao mesmo tempo. Tá? Os 2 requisitos. Como é que é a regrinha do pagamento? Até 3 meses recebe 100% da remuneração, recebe integral. De 4 a 12 meses recebe 2/3 da remuneração, ou seja, 66,6%. E acima de 12 meses tu pode seguir licença, cuidando do teu familiar, mas tu não recebe mais nada. Tá? A responsabilidade do poder público vai até 1 ano. Até 3 meses de forma integral, até 1 ano recebendo 2/3 e depois de 1 ano não recebe mais nada. Vantagens não pecuniárias ainda, gente. Licença, tá? Casamento e luto. Não é coincidência que as duas têm o mesmo prazo. Por que será, né? Quando a licença de luto do casamento, a do luto for aplicada, então são 8 dias, por morte de ascendente, descendente, padrasto, madrasta, cônjuge, companheiro, sogro, enteado, sob guarda ou tutela e irmão. Quando for a licença de luto pelo casamento, tu lembra que também são 8 dias. Então tu associa o casamento a luto, que tu não erra essa questão. Vou me incomodar com isso? Vou me incomodar com isso. Mas a gente pode associar o casamento ao luto de forma bem fácil. Tá certo, gente? Pelo menos vocês não erram em prova. Normas disciplinares. O que nós temos de penalidade com relação ao nosso Estatuto da Advocacia? Repreensão, que é a norma mais branda, mais leve, que ela não vai para a ficha funcional, certo? Para infrações de natureza leve. A censura, que ela vai aplicar quando tiver uma reincidência de repreensão ou de fato de natureza leve. A suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, certo? Dessas aqui eu quero destacar para vocês a suspensão. Tá? Por que eu quero destacar a suspensão? Porque a suspensão ela tem uma regrinha chata, tá? Que pode confundir vocês lá com a lei da 098. A regrinha da suspensão é o seguinte, o limite dela é igual, tá? É 90 dias. O que é o ponto interessante? Tá? Vamos para o quadro que eu vou mostrar para vocês ali no quadro como é que funciona essa divisão, para facilitar. Então olha aqui. Ó.
Na suspensão, nós temos uma regrinha interessante. O que é essa regrinha? Como regra, tá? O servidor não trabalha durante a suspensão. Mas, se por conveniência do serviço público tiver poucos funcionários, por exemplo, poucos servidores, e eu quiser que esse cara siga trabalhando, eu posso converter a suspensão em multa. Como é que vai funcionar isso? Olha só. A gente vai ter duas regras, tá? Da Lei 10.098 e da Lei 11.742. Ó. Aí a gente vai fazer aqui o quadrinho, ó. Aqui a suspensão. E quando virar multa. Certo? Ó, 10.098 a gente aplica para os servidores do quadro auxiliar, tá? Vala comum da PGE. E aqui para os procuradores. Tá? Servidores e procuradores. Certo? Regra da 10.098, como é que funciona a suspensão? Não trabalha e não recebe. Sem trabalho, sem dinheiro. Mas, para quem é procurador do Estado, a situação não é tão difícil assim. O cara que é suspenso, ele não trabalha, mas ele recebe 50% do salário. Olha que coisa legal, o cara é suspenso, não trabalha e ainda ganha metade do salário. Então, essa é a regrinha diferencial. O que é o outro ponto? Lembra que eu falei a regrinha quando é conveniente para o serviço público o cara converter em multa? Como é que funciona isso? Eu pego uma procuradoria lá do interior, tá? Que tem aí, sei lá, 3 servidores. Eu estou com um cara em férias e eu tenho que sancionar o Dudan. O Dudan cometeu uma infração grave lá, eu tenho que suspender esse cara. Está fazendo coisa errada lá. Suspendi o Dudan por 10 dias. O que vai acontecer? Depende se o Dudan é servidor ou se o Dudan é procurador do Estado. Eu quero que o Dudan siga trabalhando, eu não quero que ele fique afastado, mas eu quero punir ele. Então o que eu faço? Eu troco a multa, a suspensão por uma multa. Como é que vai funcionar essa multa? Em vez de não trabalhar, ele trabalha e aí ele recebe 50%. Os outros 50% fica a multa para ele. Então ele trabalha como se nada tivesse acontecido, mas ele vai ganhar metade do salário nesses 10 dias. Se o Dudan for procurador do Estado, que é um cara de outro nível já, né? O que acontece? Ele trabalha, mas aí como ele já ganharia 50% não trabalhando, aqui ele vai ganhar 2/3. Certo? Então, se é procurador do Estado, trabalha e ganha 2/3, ou não trabalha e ganha 50%. Se é um simples servidor, ele trabalha e ganha 50%, ou não trabalha e não recebe. Vejam? Então, gente, diferença forte, tá? Não dá para errar isso aqui na prova de vocês, certo? Vamos voltar para o material para a gente terminar nossa revisão ali. Prescrição, gente, para a gente encerrar essa parte da nossa lei, tá? Repreensão prescreve 90 dias, censura 6 meses, suspensão 1 ano e as sanções que geram desligamento do servidor em 3 anos, tá? Todas as sanções que geram desligamento do servidor em 3 anos, certo? 2 pontos interessantes. Primeiro, para te decorar esses prazos. Lembra que desligamento 3 anos e suspensão 1 ano. Da suspensão para baixo é sempre metade. Suspensão para censura 6 meses, censura para repreensão 3 meses ou 90 dias. Tá? O que é o detalhe que eu quero destacar para vocês aqui? Se a falta que gerou a punição do cara também for um crime, a prescrição vai acompanhar a prescrição da lei penal. Como assim? Por exemplo, vocês sabem que a responsabilização do servidor, ela vai acontecer na esfera administrativa, civil e penal de forma independente, certo? Beleza. Então, se eu cometi um ato infracional, que também é um crime, eu vou responder na esfera administrativa e vou responder na lei penal, vou responder por um processo crime. O que vai acontecer? O meu processo administrativo, a prescrição dele vai ser equivalente à do crime. Eu esqueço essa tabela aqui e eu vou só pela lei penal. Se for considerado crime também. Certo? Beleza. Matamos aí. Agora a gente entra para a gente fechar nossa revisão com a parte de processo administrativo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Rapidão, gente, ligeirão. Como que inicia o processo? De 2 formas, de ofício ou a pedido do interessado. Então, a própria autoridade pode começar o processo de plano ou ela pode ser provocada por uma denúncia, por alguma circunstância nesse sentido. Tá? De que forma? Preferencialmente por meio eletrônico.
Tá? Então, a preferência é que isso flua de forma eletrônica. Tem exceção? Sim, quando não tiver disponibilidade, mas aí eu preciso justificar de alguma forma o porquê que aquilo foi feito de forma física. Mas a nossa regrinha é o processo eletrônico. Tá? Competência. A competência, gente, como regra, ela é irrenunciável. Ou seja, eu não posso renunciar. A lei até traz algumas hipóteses em que eu posso delegar, ou seja, atribuir para mais alguém essa competência, ou eu posso avocar, puxar para mim a competência. Mas eu não posso renunciar de forma alguma. Se não tiver competência específica, legalmente previsto, ou eu não souber a quem dar a competência, eu sempre vou começar da hierarquia mais baixa, para não gerar nulidade. Porque se eu for crescendo com relação aos recursos, eu vou suprindo a questão da autoridade. E se eu, por exemplo, iniciar numa autoridade mais elevada e era mais branda, eu vou ter que voltar ao processo para suprir os graus de recursos, se for o caso. Tá? A avocação. O que é a avocação, gente? É trazer para si alguma responsabilidade, alguma competência. Vai ser permitida? Sim, mas em caráter excepcional, não como regra. Sempre exceção e eu preciso justificar o porquê. Ah, eu estou buscando ali o teu processo, eu estou vendo que tu não está dando conta, deixa que eu resolvo. Eu vou assumir a autoridade desse processo aqui. Preciso justificar. Por quê? Pode acontecer? Pode. E ela é sempre temporária. Eu não posso definir como regra geral. Olha só, eu não gosto do jeito que tu conduz os teus processos, aí, ô Joãozinho. Então, todos os teus processos eu vou avocar para a minha competência. Não, não dá. Tá? Delegação. Como regra, pode acontecer. Tá? Nas situações que a lei permite. Quando que eu nunca vou ter delegação? Edição de atos de caráter normativo para criação de regras, de normas, de atos. Decisão de recursos administrativos. Imagina, não tem sentido delegar um recurso administrativo, gente. Olha lá, imagina o cenário, tá? Autoridade 1, autoridade 2, autoridade 3. A autoridade 1 proferiu o recurso. Recorri para 2. A 2 proferiu o recurso. Recorri para 3. A 3 não quer julgar. Ela diz, não, eu vou passar para o 2. O 2 vai julgar de novo meu processo? Não dá, né? Não tem sentido. Então eu não posso delegar decisões de recursos administrativos. Justamente porque eles são vinculados à questão da hierarquia. E as matérias de competência exclusivas, ou do órgão ou da autoridade. Porque já que é exclusiva, não pode ser delegado. Tá? Exclusivo é que só ele pode exercer, independente da circunstância. Ok? A delegação ela é revogável a qualquer tempo, gente. O fato de eu atribuir a competência para alguém, não quer dizer que eu não possa cancelar. Certo? A qualquer momento eu posso dizer, não, desisto de delegar para ti, me devolve que esse processo eu vou tocar. Posso. Certo? Detalhe importante, sempre que eu for delegar um ato, eu preciso especificar tudo que eu estou delegando. Matéria que eu estou delegando, limite dos poderes, quanto tempo eu estou delegando, certo? Objetivos da delegação e qual o recurso cabível. Tudo isso tem que constar no ato que gerou a delegação. Tá? Resumindo a instrução para vocês, gente, olha só. A instrução vai se realizar de ofício ou por impulsão do interessado no processo. Para que serve a instrução? Para averiguar e descobrir provas e descobrir circunstâncias, para me dar subsídios para decidir aquele processo administrativo, certo? Outro ponto é que a administração ela pode trazer medidas acautelatórias, sem notificar o interessado, quando for necessário ou urgente, certo? É inadmissível no processo, gente, administrativo, provas ilegais, meios ilícitos. Outro ponto, ônus da prova, cabe ao interessado. E cabe ao interessado também provocar quando alega alguma fraude, alguma ilegalidade de um ato administrativo. Por quê? O ato administrativo goza de presunção de veracidade e de legalidade. Então, se eu estou dizendo que aquele ato é ilegal, é eu que tenho que provar. Porque se presume que aquele ato ele é legal e que ele é verdadeiro. Certo? Outro ponto. Para que serve a instrução? Provas, testemunhas, depoimentos, colheita de documentos, perícias, certo? Diligências, pareceres. Tudo isso pode ser feito durante a instrução. Encerrou a instrução, regra geral, 10 dias de prazo para manifestação do interessado. Salvo se a lei trouxer outro prazo. 10 dias de prazo para manifestação do interessado. 10 dias de prazo para manifestação do interessado. Não esquece, gente. Certo? A banca de vocês, ela ama prazo, então não dá para cair nisso. Decisão e motivação com relação ao processo administrativo. A motivação da decisão ela é obrigatória. Tá, gente? Então, a administração ela tem o dever de emitir uma decisão. Se a autoridade ela é competente para aquela decisão, ela tem a obrigação de emitir. E ela tem que fundamentar. Qual é o prazo para a decisão? Até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, decisão é 30 mais 30. Tá? Não erra.
Pode ter prazo diferente na lei específica? Pode. Aqui são normas gerais de processo administrativo. Tá? Então, dependendo de qual lei que ele te perguntar, tu vai ter uma resposta. Lá na lei 10.098, nós temos o prazo para a comissão entregar o relatório, nós temos o prazo para a autoridade decidir. Então, tudo vai variar de acordo com a lei específica, se for o caso. Se for uma normativa geral ou não regulamentada, de forma geral, a gente vai pela lei do processo administrativo aqui, a 15.612. Show? Motivação, gente. Declaração de concordância com os fundamentos anteriores de pareceres, certo? Decisões propostas, ou motivações de órgãos colegiados e comissões, decisões que vai constar na respectiva ata, se for o caso. Certo? A motivação ela também é obrigatória, tá, gente? Eu preciso de motivar aquele ato para respeitar o princípio da ampla defesa. Então, quando eu falo em motivação, eu estou ligando ela diretamente ao princípio da ampla defesa. Por quê? Com base na motivação é que eu vou exercer o meu direito de ampla defesa com recurso, com manifestação, com reconsideração. Certo? Ponto interessante. Tá? Nós temos no âmbito de processo administrativo duas leis. Nós já tínhamos a lei 9784, que é a que atua no âmbito do processo federal, e a nossa lei, que é nova desse ano, ela veio para fundamentar o processo administrativo no âmbito do Estado. O que é interessante entender? Que em muitas coisas, ela copia a lei 9784. Como assim? Artigo 63. Tá? Anulação e revogação de atos administrativos. O artigo 63, ele traz o exato texto do artigo 5.3 da lei 9784. É igual, gente, copia e cola. O que ele diz? A administração deve anular seus próprios atos coneivados de vício, de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O que é o mesmo teor da súmula 473 do STF também. O que isso aqui diz para nós, gente, tá? Vamos puxar lá do direito administrativo. Anulação, revogação. Revogação, duas palavrinhas mágicas. Oportunidade, conveniência. É uma decisão discricionária. É uma decisão de vontade. Não tem nada a ver com legalidade do ato. O ato é perfeito, ele é legal, ele é válido, ele é eficaz. Mas ele não é mais interessante, eu não gosto mais dele, eu não quero mais ele. É vontade. Então, como é vontade, não tem nenhum vício, nenhuma ilegalidade, eu não tenho como ter efeitos retroativos. Os efeitos são daqui para adiante. É o que a gente chama de efeitos ex nunc, que bate na nuca, ó. Lembra o macetezinho? Bate na nuca, ex nunc daqui para frente. Tá? Ou ex nunc de nunca retroage. Também fica fácil de lembrar. Já a anulação, não. A anulação ela depende da existência de algum tipo de vício. Alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Como ela tem um ato viciado, ela tem que anular. E ela anula desde quando? Desde o início, porque se ele anula agora, ele anula desde o início. E aí os efeitos ex tunc, dá um tunc na nuca que ele volta, um tunc na testa que ele volta. Tá? Ex tunc que volta, retroage desde o início. Então, ilegalidade, eu vou suprir a ilegalidade desde lá do início. Na revogação, não, meu efeito é só daqui para adiante, da minha manifestação de vontade. Certo? Recurso, gente. Quando cabe recurso? Decisões administrativas e direções de legalidade em mérito. Prazos, olha só, eu destaquei para vocês tudo com relação de prazo de recurso aqui, ó. Para não se perder na hora da prova. Gente, a banca ama prazo, vai cair prazo. Então, olha lá, prazo de recurso, 10 dias, reconsideração, 5 dias, julgamento, máximo de 30 dias quando a lei não trouxer outro prazo. 30 mais 30, lembra que ela pode ser prorrogado. Então, manifestação do interessado, 5 dias. A lei pode trazer prazos diferentes? Pode. Esses são prazos gerais, previstos na nossa lei de processo administrativo. Lá na lei 10.098, eu vou ter outros prazos. Alguns iguais, alguns diferentes. Mas são outros prazos. Pode acontecer? Pode acontecer. A banca pode sacanear vocês e cobrar isso? Pode. Então tem que lembrar das duas leis. Tá? Não te perde com relação a isso. Outro ponto, tramitação máxima. 3 instâncias administrativas. Então, aquela regrinha que eu mostrei para vocês ali antes, o exemplo, ó, autoridade 1, autoridade 3, é o máximo que eu posso ter. Ó. Julga na 1, recurso para 2, recurso para 3. O máximo que eu posso são 3 instâncias, 3 autoridades que vão julgar. Beleza? Vamos lá que está acabando a nossa aula, gente. Recurso tem efeito suspensivo? Não. O que é efeito suspensivo? Quando tranca os efeitos do processo. Nesse caso, como ele não tem efeito suspensivo, como regra geral, o processo, enquanto aguarda o julgamento do recurso, segue normal. Se é uma aplicação de penalidade, vou aplicando a penalidade até julgarem. Mas, dependendo da circunstância, se houver justo receio de prejuízo, de difícil e incerta reparação, eu posso atribuir efeito suspensivo, mas é a exceção. Tem que ter uma manifestação da autoridade dizendo, olha só,
para não ter um risco de aplicar uma suspensão nesse cara e ter que voltar atrás depois, espera julgar o recurso. Suspende o processo. Então, ele fica suspenso os efeitos da decisão até julgamento nesse caso. Quando que eu não reconheço o recurso, gente? Intempestivo, fora do prazo, para um órgão incompetente, para quem não tenha legitimidade e após exaurida a esfera administrativa que não tenha mais instâncias para recorrer. Certo? Quando for perante um órgão incompetente, gente, o órgão incompetente tem que dizer que ele não é competente, por quê? Justificar, certo? E indicar quem é o órgão competente. Fazendo isso, ele devolve o processo, o recurso, e reabre o prazo de recurso. Então, se eu entregar o recurso no lugar errado, eu tenho reaberto o prazo para apresentar no lugar certo. Tá? Não esquece disso. E era isso, gente. Tá? Ponto importante com relação à parte da revisão do processo. A administração, ela não se vincula a uma necessidade de recurso. Então, enquanto o ato não precluir, ela pode voltar atrás. Se a própria administração identificar um ato de ilegalidade, ela pode dizer, não, olha só, eu fiz besteira, eu vou mudar de ideia, volta aqui que eu vou rever teu ato. Ela pode fazer isso, o princípio da autotutela. Ela própria pode regular seus atos, definir seus atos, julgar seus atos. Certo? Questão da anulação e revogação, gente, não dá para errar em prova. Tá? Estrutura de carreira, estágio probatório, 3 anos igual, não muda. Certo? Puxando também outro ponto lá da Lei 13.380, das promoções. Único ponto mais importante da Lei 13.380, que tem que lembrar do plano de carreira. Promoção e progressão horizontal. A promoção, evolução de grau. Tá? Tu sobe na carreira. A progressão horizontal, tu vai andando para a lateral. A progressão horizontal, tu tem que ter pelo menos 1 ano em cada nível para poder evoluir. A promoção, que é a de pé, que a gente vai subir, é 2 anos em cada grau para poder subir. E lembra, na promoção, eu tenho que aguardar ter pelo menos passar o estágio probatório. Eu não posso ser promovido durante o estágio probatório. A nossa lei, ela não fala nada da progressão. Então, teoricamente, eu posso evoluir com a progressão nos níveis durante o estágio, mas eu não posso ser promovido com relação ao período de estágio. Eu tenho que esperar passar o estágio para poder subir de grau. Não impede a promoção de nível, a progressão de níveis, que vai ser de 1, 2, 3 e assim por diante. Certo, gente? Então, mais uma vez, agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui, até o final da nossa aula. A prova de vocês amanhã tem muito conteúdo, muita informação. Tentem focar nos pontos que eu falei para vocês na lei seca, ali, com relação a competências, prerrogativas, deveres, proibições, certo? E prazo, gente. A banca de vocês, ela adora prazo de cima a baixo. Então, boa prova para vocês. Resolvam com calma, façam a prova toda com calma, ela vai estar bem complexa. Depois da prova a gente vai ter o Papo Seisc para comentar bastante sobre a prova, falar com vocês sobre ela, a gente discutir. Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês lá no meu Instagram, podem me adicionar lá, me chamar no direct, eu vou estar à disposição de vocês. Quem é aluno pode me chamar na área do aluno também, certo? Então, gente, muito boa prova, que dê tudo certo e vejo vocês lá na hora da posse, a gente vai junto até a posse, tá certo? Grande abraço, até mais, valeu!